A FEComércio Santa Catarina completa 69 anos em um dos cenários mais desafiadores das últimas décadas. Fundada no dia 10 de agosto de 1948, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina está à frente de um setor da economia que responde por 63,5% do PIB estadual, emprega 1,4 milhões de pessoas e gera, de receita aos cofres públicos, por meio da tributação, mais de 70% de arrecadação. E para falar sobre o papel da entidade, que representa os interesses do setor terciário, conversa agora com seu presidente, o empresário Bruno Breithaupt. Presidente, como o senhor define a atuação da FEComércio nessas quase 7 décadas? O sistema FEComércio Santa Catarina, ele sempre se identificou no interesse, na defesa, dos interesses do comércio de bens, serviços e turismo do estado de Santa Catarina. Hoje nós temos 70 sindicatos filiados que dão representatividade para o setor e estamos buscando, nesses últimos anos, uma proximidade maior com os empresários do comércio de bens, serviços e turismo do estado de Santa Catarina, como falei, procurando defendê-los, naquelas situações em que hoje, mais do que em outras épocas, a célere cobrança de tributos, taxas e emolumentos, não só isso, como outras providências que são demandadas que às vezes não atendem os interesses dos empresários. E para atuar de forma mais abrangente, foram criadas câmaras setoriais que funcionam como fórum de discussão para assuntos específicos de cada segmento. Nós desenvolvemos a criação de câmaras empresariais, que são em número de 10. São câmaras que funcionam independentes na FEComércio, onde os empresários desses diversos setores se reúnem, buscando discutir os assuntos e, na medida das necessidades, eles procuram o setor jurídico, o setor trabalhista, outros setores da FEComércio, no sentido de ajudá-los na elucidação de situações que são setoriais e pertinentes a essas câmaras. Os braços operativos do sistema FEComércio também ampliaram a sua capacidade de atendimento após a inauguração de unidades do SESC e do SENAC em algumas regiões do estado. Quais foram os municípios contemplados com essas novas unidades? Nós temos inaugurado e ido ao encontro de cidades e regiões onde nós possamos, de alguma maneira, contribuir com o crescimento, com a modernização dessas cidades, com a qualificação profissional e também no aspecto social que o SESC é que responde. Então, nós temos aberto unidades do SESC na Serra Catarinense, procurando qualificar e dar uma condição melhor para o comerciário e seus dependentes daquela região. Nós entendemos que a Serra Catarinense ela tem um potencial muito grande de desenvolvimento com relação ao turismo. E assim nós temos feito em outras regiões do estado, propiciando também, levando as unidades do SESC-SENAC nessa linha, de procurar com que a cidade se desenvolva e nós cumprindo o nosso papel. E se assim todos fizerem, é evidente que essas cidades elas mais rapidamente poderão se desenvolver. Temos também aberto muitas creches, que hoje é um anseio visitando essas cidades, através dos prefeitos, através da comunidade, através das nossas unidades mesmo do SESC. Existe uma demanda reprimida muito grande com relação à creche.
e nós, de fato, temos investido muito em creches, não só em creches, mas também na educação fundamental, que é um objetivo do SESC aqui de Santa Catarina, já de alguns anos. A nossa prioridade é com relação à educação. Ainda mais porque participamos aí junto com Fiesc e outras federações do Santa Catarina pela Educação. Como é tradição, a FEComércio tem encampado grandes bandeiras, tanto de caráter nacional, como o Novo Brasil, em apoio às reformas estruturantes, como estadual, a exemplo da campanha pela duplicação das BRs 470 e 282 e a discussão sobre o uso da ponte Hercílio Luz. Na sua opinião, que país deve emergir após a aprovação dessas reformas estruturantes, aí incluídas a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a reforma tributária que o governo se comprometeu levar a termo ainda no segundo semestre desse ano? Como empresário e como presidente agora de uma federação, que é do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do Estado de Santa Catarina, essas reformas elas já vêm sendo faladas. Nem vou dizer discutida, porque, infelizmente, falta muita discussão, falta muito diálogo. Mas, de qualquer maneira, essas reformas elas já vêm sendo faladas há muito tempo. Nós acreditamos que, com o início da reforma que foi a trabalhista, nós possamos avançar com relação às outras, que é a reforma previdenciária, a reforma tributária, a reforma política, não menos, todas muito importantes, não tem a mais importante. Por quê? Porque, de longa data, já houve necessidade de que essas reformas, de fato, fossem realizadas. O mundo da década de 30, 40, 50 era um mundo diferente e nada mais justo e verdadeiro de que, com essas mudanças todas, também as nossas relações, né, não só a relação empregado-empregador, mas a nossa relação de empresário com o governo, a nossa relação de empresário e cidadão comum com a vida política, tudo isso aí tem que passar por melhoramentos, por modernismos, né? Então, o que nós acreditamos que com essas reformas, de fato, se vislumbre um país que possa se desenvolver, já que no passado nós crescemos. Nós somos o país que mais cresceu a nível mundial e, de décadas para cá, nós, infelizmente, perdemos a oportunidade de que, através dessas reformas, nós pudéssemos continuar crescendo, e foi o que aconteceu em outros países do mundo, que hoje são países altamente desenvolvidos, né, que buscaram inovação, que buscaram mudanças com relação ao mundo da internet hoje, né, o mundo digital, e que nós procuramos de qualquer maneira, de toda maneira, né, buscar para que efetivamente nós possamos novamente conhecer, né, o desenvolvimento econômico. A Federação completou 69 anos de atuação e representatividade, com conquistas a comemorar e alguns desafios pela frente. Entre eles, o novo panorama sindical com a reforma trabalhista. Presidente, o que muda com a reforma trabalhista? O que muda é que a reforma trabalhista possibilitou uma flexibilização maior entre as relações do trabalho, relações essas entre empregado e empregador. Da mesma forma, a nossa consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT, ela é da década de 40. Você imagine, em 40,
eu não sei se nem havia telex, né? Não. Não havia telex. Depois do telex, olha o que é que surgiu, né? Surgiu o fax, surgiu, enfim, outros modernismos que hoje culminou com a internet. Nem se fala mais nesses outros modernismos, né, da época, né? Não só isso, como a própria sociedade, né? Ela evoluiu, ela também adquiriu novos conceitos, né? Então, nada mais justo e nada mais eficiente, né, do que também nós modernizarmos essas relações. Tá? E mais, né, essas relações, elas vieram flexibilizar e não trazer prejuízo nem para o empregado e nem para o empregador. Eu acho que, de fato, se não foi a melhor reforma, mas ela, pelo menos, né, ela vislumbrou, né, e ela realmente ofereceu essa possibilidade, né, de que ninguém tivesse prejuízo. E que aspectos da reforma o senhor julga mais importante, tanto para o empregador como para o empregado? Eu vejo como mais importante as nossas convenções. Elas se baseavam no passado em cima da legislação, você não tinha como flexibilizar muito, porque aí se criavam discussões a nível judicial, tanto é que hoje o nosso país é o campeão de demandas judiciais, né? Do setor trabalhista, exato. E então eu vejo que um ponto principal é que as nossas convenções, aquilo que vai se negociar nas convenções, ela vai superar o legislado. Ela vai se tornar lei, né? Aquilo que os sindicatos patronais e laborais convencionaram. Então, eu acho que aí cada cidade, cada região tem os seus aspectos culturais, tem os seus contornos culturais, né, que eu acredito que vão facilitar e vão tornar mais agradável, né, essa relação patronal-laboral. Então, veja bem, essa relação capital-trabalho, ela tem que ser uma relação de cordial, sem deixar de levar em conta o aspecto de produtividade e uma série de outros aspectos, mas ela tem que ser cordial, né? Ela tem que ser, não pode ter animosidade, porque senão nós não vamos gerar a riqueza que o país precisa, nós não vamos, de fato, conseguir executar aquilo que as empresas de fato precisam para que as empresas possam criar mais empregos, né? Dando oportunidade aí não só a esses 14 milhões de desempregados, né? Mas aqueles outros tantos 14, 15 milhões que não estão tendo acesso. Presidente, o senhor tem liderado algumas missões para alguns países da Europa, América e da Ásia, e tem trazido algumas informações que são pertinentes e perfeitamente adaptáveis à realidade brasileira para o setor terciário. Quais foram as experiências que o senhor viu recentemente e que o senhor julga assim pertinente a gente adotar aqui no Brasil? Nós temos feito missões buscando informações e práticas que países hoje altamente avançados e economicamente no topo com relação à educação. Eu tive a oportunidade, mais ou menos por ordem, visitar o Vale do Silício. Nós estivemos na Suécia, estivemos na Coreia do Sul e, por último, em Singapura, mais precisamente com o presidente Glauco da Fiesc, onde nós fomos visitar lá as universidades,
as escolas públicas, e uma surpresa muito grande, esses países, Singapura, uma ilha do tamanho de Florianópolis, com 6 milhões de habitantes, eles conseguiram desenvolver essa ilha nos últimos 53 anos, e hoje eu acredito que em termos de educação, em termos de educação, o que tem de melhor no mundo. E eles ainda não estão satisfeitos com o que tem. Mas lá, o grande diferencial deles é com relação à qualificação dos professores. Nós visitamos uma escola de qualificação de professores que abriga 3.000 professores, e o professor lá, antes de ele adentrar uma sala de aula, pelo menos 3 anos ele tem que buscar a sua qualificação nessas escolas, e a cada ano, pelo menos 3 meses de requalificação. Então, nós fomos lá exatamente procurar subsídio para que, nesse movimento Santa Catarina pela Educação, nós possamos, junto com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, unidos, né, conseguir com que Santa Catarina também melhore a educação para aqueles jovens que amanhã depois vão ser os gestores do nosso Estado. Nós estamos muito atentos a todos esses movimentos, né? E o que nós temos procurado fazer com esses programas, com essas campanhas, né? Demonstrar, né, ao poder público, né, de que se esgotou esse modelo de tributos, né? Nós tivemos que fazer uma reengenharia dentro das nossas empresas, né? Cortando custos, mudando modelo de lojas, enfim, fazendo um esforço todo no sentido de nesses últimos 3 anos, que foram anos amargos, né? Que estão sendo difíceis, né? Procurando sobreviver e subsistir com relação ao momento atual. Cabe aqui também, né, ao governo federal, e aqui faço menção ao governo do Estado, que de fato eles tiveram algumas preocupações e fizeram com que o nosso Estado não tenha lá grandes problemas, né, e estão conseguindo, através de algumas ações, né, ou de muitas ações, conduzir o nosso Estado de uma maneira eficiente em todos os aspectos. Porém, nós gostaríamos e clamamos, né, para que na esfera federal, né, também da mesma forma com que nós tivemos que mudar as nossas empresas, o governo é um mastodonte, né? É um governo inchado, há que se privatizar muitas empresas, né, para que elas se tornem eficientes, porque a gente sabe que essas empresas na mão do governo não funcionam, tá? Pelo contrário, ali são abrigados políticos, são abrigados principalmente aqueles políticos que eventualmente não foram bem-sucedidos nas eleições, tá? Então, há que se mudar esse estado de coisas, né? E nós temos que, de fato, ter uma agenda positiva no sentido de que o Estado possa ser mais eficiente, possa ser mais criativo, no sentido de reverter em infraestrutura, segurança e educação.